Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Pai amado, te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando neste momento. Em segundo lugar, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor, tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas, tanto pelos dias bons quanto pelos dias ruins. Tanto, Senhor amado, pelos dias que eu venci o pecado, mas também quero agradecer ao Senhor pelos dias que eu perdi a batalha contra o pecado. Pai amado, eu venho agradecer por todos esses dias, porque nós sabemos através da sua palavra que mesmo na vitória nós aprendemos e na derrota do mesmo jeito. O que temos, Senhor amado, que colocar na nossa mente, que independente de como esteja o dia, eu tenho que aprender algo neste dia. Mesmo no dia que tudo deu errado, eu tenho que aprender algo neste dia. Por isso eu agradeço ao Senhor por todos os dias da minha vida e já agradeço pelos dias que virão. Em terceiro lugar, Pai amado, eu venho neste momento pedir ao Senhor que venha usar a minha vida nas suas mãos como instrumento. Que não seja, Senhor amado, o Diego pregando, o Diego falando, o Diego ensinando, mas que seja o Espírito Santo me usando para transmitir, para falar, para ensinar o que o Espírito Santo quer ensinar. Eu me coloco como instrumento, porque o instrumento de corda, de sopro ou de percussão, ele depende de um músico para fazer que aquele instrumento faça um som, faça uma nota musical. Nenhum instrumento, Pai amado, ele tem vida própria. A bateria, o contrabaixo, a guitarra, o saxofone, o pandeiro, nenhum instrumento ele pode fazer som por conta própria. Não, Senhor. Ele depende de um ser humano, ele depende de um músico, ele depende de alguém que conheça aquele instrumento para fazer ele soar as notas musicais perfeitas. Por isso, Pai amado, o meu músico se chama Espírito Santo, o meu maestro se chama Jesus e Deus, e eu venho pedir a vocês três, a Trindade Santa, que venham estar usando a minha vida para transmitir a sua vontade, transmitir o seu querer. Senhor amado, fale comigo, fale também com essa pessoa que vai nos ouvir. Eu não sei, Senhor amado, qual é o momento da vida dela que ela está ouvindo essa mensagem. Eu não sei qual a fase da vida dela que ela está passando para ouvir essa mensagem. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Então, Pai amado, neste momento eu me coloco como instrumento. Que o Senhor venha usar a minha vida com total liberdade. Fale, Senhor amado, com pessoas de uma forma íntima, de uma forma única, através, Senhor amado, do estudo de hoje. Hoje, Pai amado, estaremos estudando Mateus capítulo 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Fale conosco, nos ensine, abra nossa mente, abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, abra a nossa vida espiritual para que consigamos entender a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. Vamos ler hoje Mateus capítulo de número 11. O título nos diz: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Versículo de número 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere
falar dos feitos de Jesus, de Cristo, né? Enviou 2 dos seus discípulos. Versículo 3. A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Versículo de número 4. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Versículo 5. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Versículo 6. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Versículo de número 7. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Versículo 8. Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Versículo de número 9. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Versículo de número 10. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo de número 12. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Versículo de número 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Versículo 14. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Versículo de número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo de número 16. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Versículo 17. E dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Versículo 18. Porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem: tem demônio. Versículo 19 e último. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Acabamos de fazer a leitura do livro de Mateus 11. Nós vamos estudar hoje do versículo de número 1
ao versículo de número 19. O título diz: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Ok? Mas antes de começarmos o estudo, eu tenho alguns recados para dar para vocês. O primeiro recado: eu quero pedir para você me ajudar a bater a meta de 500 likes neste estudo. Tá bom? É muito importante, irmão. É muito importante. O projeto Quero Conhecer Jesus entrega todos os estudos bíblicos 100% gratuito em mais de 100 plataformas digitais. E para a glória de Deus, digamos assim, para a glória do Senhor Jesus, nós temos alcançado todos os meses mais de 150 países. 150 países que estão sendo evangelizados através da internet. Então estamos igual semeador, lançando as sementes. E o Espírito Santo tem levado essas sementes aos 4 cantos do planeta. Mas para continuar fazendo isso, eu não preciso do seu dinheiro, não preciso da sua oferta, do seu dízimo, nada disso. Eu só preciso do seu like. E também preciso do seu compartilhamento. Então, o primeiro pedido que eu faço, vá agora, por favor, agora, e clique no like, porque é muito importante. A segunda coisa que eu quero pedir para você é que você vá nos comentários também agora e escreva: Quero conhecer Jesus. Exato, vá nos comentários e só escreva isso: Quero conhecer Jesus. Assim, você já vai estar nos ajudando a evangelizar mais pessoas. Por quê? Você deixando o like e você escrevendo uma mensagem, o YouTube ou qualquer outra das plataformas já vai estar entregando essa mensagem para mais pessoas, ok? Então você vira um semeador da palavra de Deus sem gastar nenhum real. Porque o seu like não custa nada, o seu comentário também não custa nada, ok? Então deixa o seu like e também escreva nos comentários: Quero conhecer Jesus. Para você que não sabe, o projeto Quero Conhecer Jesus traz para você estudos bíblicos diários. Todos os dias postamos um estudo novo sobre Mateus, Marcos, Lucas ou João. Ou seja, estamos aqui para ensinar você sobre os segredos dos 4 evangelhos, que é exatamente o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, o que Jesus... a história de vida, né, de Jesus está nos 4 evangelhos. Estamos aqui para isso. O último recado: você que tiver qualquer dúvida, qualquer elogio, crítica ou opinião, deixe nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá bom? E para você também que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Para você que está me ouvindo em qualquer outra plataforma que não seja o YouTube, eu vou pedir para você deixar as suas dúvidas no YouTube. Diego, eu tô pelo Spotify. Eu vou pedir para você vir para o YouTube, irmão. Por quê? Nós estamos em 40 plataformas digitais e não temos condições de responder as mensagens de todas. Por isso, se você tiver dúvidas, vá no YouTube, pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus e deixe a sua dúvida no YouTube e a nossa equipe vai responder a sua dúvida, tá certo? Um último recado antes de começar. Para você que queira fazer parte do Projeto Quero Conhecer Jesus, nós temos um grupo a qual nós estamos dando uma mentoria para pessoas, onde nós acompanhamos eles, ensinamos eles como orar, como jejuar, como ler a palavra, tiramos as dúvidas, até mesmo fazemos reuniões online, onde nós discutimos, né, alguns assuntos, conversamos sobre alguns assuntos. E se você quiser fazer parte deste grupo, você só precisa adicionar ou fazer parte do WhatsApp do projeto Quero Conhecer Jesus. Diego, eu quero fazer parte sim, é simples. Vá na descrição deste estudo bíblico e você vai ver um dos links que estão lá, do WhatsApp do projeto Quero Conhecer Jesus, ok? Então olha lá, dá uma lida na descrição e você vai achar o link do WhatsApp do nosso projeto. Clica lá e você vai adicionar o nosso projeto. Fechado? Todos os recados dados, agora vamos entrar para o estudo. No estudo não vai ter mais recado nenhum, porque agora vamos nos concentrar no estudo bíblico de hoje. Vamos lá? Começa agora então para você, Mateus capítulo 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Vamos para o estudo de hoje. Mateus capítulo de número 11, versículo 1 ou título, nos diz: João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus, ok? O título já é bem claro, né? Mas eu vou te avisar assim, porque João Batista, aqui, né, ele envia, ok? 2 discípulos dele
até Jesus. Ah, mas por que João não foi até Jesus? Porque João estava preso. Exatamente, João estava preso e enviou 2 dos seus discípulos até Jesus para perguntar para Jesus algo muito importante, a qual nós vamos mastigar essa pergunta, né, que os discípulos fizeram, e vamos aprender muito com a resposta de Jesus, ok? Então vamos para o primeiro versículo de hoje. Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ok? Vamos lá. Versículo 1, a primeira parte diz: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos... Então ali, né, depois que Jesus deu as instruções, depois que Jesus conversou, depois que Jesus falou com os discípulos dele, então Jesus partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles, ok? Então vamos lá para entender este versículo. O versículo nos diz que Jesus deu as instruções aos discípulos. E aí no final ele fala, e partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Deles quem? Dos discípulos. Ok? Então Jesus aqui nesse capítulo de número 11, lembrando que o capítulo 10, ele fala sobre a preparação. Jesus avisa, separa os 12 discípulos, separa ali os discípulos e fala, vão lá, preguem, falem do reino dos céus, falem para as pessoas, ensinem as pessoas, certo? Então Jesus, depois dele dar essa instrução no capítulo 10, o capítulo 11 nos diz que Jesus foi pregar nas cidades deles, ou seja, deles quem? Dos discípulos. Os discípulos foram cumprir a missão que Jesus deu para eles, e Jesus foi pregar e ensinar nas cidades a qual os discípulos nasceram. Ok? Lembrando, tem uma parte a qual Jesus também ensina que os profetas e os discípulos até mesmo de Jesus não têm valor nas cidades em que nasceram. Você percebe que Jesus está em uma cidade, em um determinado, numa passagem bíblica, onde ele está na cidade que ele nasceu. E ali as pessoas não valorizaram, as pessoas não acreditaram, as pessoas não confiaram que Jesus poderia fazer milagres. E Jesus mesmo diz que na cidade que ele nasceu foi o local que menos milagres tiveram. Mas não foi porque Jesus não quis, mas sim porque o povo não acreditava, não confiava que Jesus poderia fazer milagres. Por quê? A maioria do povo da cidade que Jesus nasceu conhecia Jesus desde criança. E Jesus então encarrega os discípulos a pregar na cidade que Jesus nasceu. Enquanto isso, Jesus foi pregar e ensinar nas cidades a qual eles, discípulos, nasceram. A pergunta que eu deixo para você nesse versículo de número 1, qual é a diferença entre ensinar e pregar? Exatamente, o versículo aí 1, no final ele fala, né, partiu dali a ensinar e a pregar. Ué, mas ensinar e pregar não é a mesma coisa? Não. Pregar é quando você pega um trecho bíblico, quando você pega um determinado assunto e você vai falar daquele assunto rapidamente. Isso é uma pregação. Agora, um ensinamento é o que eu estou fazendo com você aqui. É um estudo bíblico. Um ensinamento é quando você senta com alguém, pode ser 1, 2, 3, 10, 1000 pessoas, e você vai ensinar aquele grupo um determinado assunto, a qual esse ensinamento, esse estudo, não tem pressa, não tem tempo. Já a pregação, ele é, digamos assim, você ficar meio raso. Você não vai se aprofundar muito no tema que você vai falar. Já o ensinamento, o estudo, não. Você vai se aprofundar ao máximo que você pode. Por isso que o versículo nos diz as duas coisas. Jesus foi a ensinar e a pregar nas cidades que os discípulos nasceram. Ok? É o que o versículo 1 nos ensina no estudo de hoje. Vamos ao próximo versículo, versículo de número 2, diz assim: E João,
ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Então aqui no versículo 2 nós já partimos para o assunto de João. Exatamente. Você vai ver que no trecho, você não vai ver nesse versículo 2 o nome João Batista. Aí você pode, se você pegou o estudo no meio do caminho, ou só nesse versículo, você pode falar, mas como é que eu sei que os discípulos eram de João Batista? Porque o título nos afirma isso. Ok? O título nos afirma que esses 2 discípulos eram discípulos de João Batista. Ok? O versículo 2 começa assim, ó. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, né? Então, João aqui ele estava o quê? Preso. João estava no cárcere, que significa prisão, e ele estava preso, e mesmo assim, a fama de Jesus, o falatório sobre Jesus, digamos assim, não uma fofoca, mas a notícia, sobre Jesus, chegou nos ouvidos de João Batista dentro da cadeia, dentro da prisão. Então João ouviu isto e então ele mandou 2 discípulos dele até Jesus. O que João ouviu? Está escrito aí na primeira parte do versículo 2. João ouviu falar sobre os feitos de Cristo. Quais eram esses feitos? Já já eu te conto. Vamos para o próximo versículo. Mateus capítulo de número 11, versículo 3, diz assim, a dizer-lhe, né? Então João enviou, né? E os discípulos tinham um recado. E os discípulos, né? A dizer-lhe, ou seja, eles anunciaram para Jesus. E o que eles perguntaram para Jesus? És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então João mandou os seus 2 discípulos com uma missão. A missão era, perguntem para Jesus se ele é aquele a qual havia de vir ou nós devemos esperar outro. Quem é este que havia de vir? João Batista. A palavra de Deus nos fala que ele pregava falando que ele batizava as pessoas com água, mas aquele que ia vir depois dele, após ele, iria batizar as pessoas com fogo. Então, o João Batista ele preparou o caminho de Jesus, ele deixou as pessoas curiosas para saber quem era o que ia vir depois de João. Muitos achavam que João era o Messias, que João era o grande enviado, mas ele mesmo disse várias vezes, eu não sou aquele a qual vocês estão esperando, aquele a qual vários profetas profetizaram sobre a vinda dele. Não sou eu. Ele vai vir mais poderoso que eu. Era o que João pregava. E João então envia os seus 2 discípulos para tirar a dúvida. Vá lá e pergunte para Jesus se ele é aquele a qual nós estamos esperando, a qual João, pregou. Em outras palavras, João está falando assim, vá até Jesus e pergunte para ele se ele é aquele a qual eu preguei, a qual eu profetizei, ou se temos que esperar outro vir para cumprir tudo o que tem que ser feito. Ok? Foi a pergunta que João deixou para os 2 discípulos de João fazerem para Jesus. E eles cumpriram a missão. Agora vamos à resposta de Jesus. Versículo de número 4 diz assim, e Jesus, respondendo, disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Então, quando eles perguntaram para Jesus, Jesus respondeu, ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Ou seja, vão até João. Vocês perguntaram se eu sou aquele a qual João pregava, então vocês agora vão dar um recado para João. Vocês vão falar para João as coisas que vocês estão ouvindo e coisas que vocês estão vendo. O que era que os discípulos os discípulos de João
estavam vendo e ouvindo. Eles estavam ouvindo os milagres de Jesus, estavam ouvindo as curas, estavam ouvindo as pessoas exaltando a Jesus, as pessoas se maravilhando com Jesus. E além de ouvir falar de Jesus, eles estavam vendo os milagres que Jesus estava fazendo. Isso daqui, irmão, essas duas palavrinhas, ouvir e ver, para mim ela é muito importante. Você não tem ideia da importância que essas duas palavrinhas têm. Existem pessoas nos nossos dias que elas ouviram falar que Jesus cura, ouviram falar que Jesus ressuscita mortos, ouviram falar que Jesus fazia milagres. Eles ouviram falar que pessoas, em nome de Jesus nos dias de hoje, expulsam demônios. Tem gente que ouviu falar. Eu conheço pastores que ouviram falar de milagres, mas nunca viram milagres. E existem pessoas que viram milagres. Me diz você que está me assistindo aí, você já viu algum milagre? Alguma coisa extraordinária acontecer assim na sua frente? Se sim, coloque aí nos comentários o que aconteceu, qual foi esse testemunho. Conte aí em uma breve, em um breve texto, o milagre que você já viu na sua frente. Por quê? Eu já vi muitos milagres. E graças a Deus, toda a honra a Cristo, eu também já fui privilegiado de orar por pessoas e pessoas serem curadas. Então eu, além de eu ouvir que Jesus faz milagres, que pessoas estão fazendo milagres através do nome de Jesus, além de ouvir e além de ver, eu tenho o privilégio de ter a experiência de colocar a mão em um doente e esse doente ser curado. Irmão, isso fortalece muito a sua fé. Porque às vezes eu conheço pessoas que já duvidaram, falando, não, Jesus já curou, os milagres já aconteceram, hoje em dia já não acontece mais, irmão. Isso já não acontece mais, mas eu posso bater no peito e falar para a pessoa, falando assim, olha, além de eu ouvir que Jesus faz milagres hoje, eu vi Jesus fazendo milagre hoje. Pessoas fazendo milagres através do nome de Jesus. E além de ver e ouvir, eu tenho o privilégio, a honra de ter sido já usado por várias vezes para curar pessoas. Sou eu que curo? Não. Através do nome de Jesus, pessoas já foram curadas através das minhas mãos. Entendeu? Então, você, quando tem essa experiência, irmão, você só fica fraco se quiser, porque você viu, não foi alguém que te contou. Então tem grande diferença entre ouvir e ver milagres, e uma diferença gigantesca quando você entrega a sua vida e Jesus usa você para repreender um demônio, para curar uma pessoa, para você abençoar a vida de alguém. Exatamente, isso é muito bom. Vamos então ao próximo versículo, versículo de número 5, que diz assim: os cegos vêm, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos, eles ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o evangelho. Vamos lá, porque esse versículo tem coisas muito importantes para nós mastigarmos, ok? Primeira coisa que Jesus responde para eles, olha, vão até João e fala para ele que os cegos estão vendo. Ou seja, o milagre do cego voltar a ver, Jesus está fazendo. Jesus também fala assim, olha, vão até João e falem para João que os coxos estão andando. Quem são os coxos? Pessoas que tinham ou dificuldades para andar ou que não andavam. Pessoas que não tinham força na perna para ficar de pé ou até mesmo andar. Então Jesus fala, eles estão andando, ó. Milagre está acontecendo. E Jesus diz, e os leprosos? Os leprosos são limpos. Ou seja, os leprosos estão sendo curados.
os leprosos, que era uma doença na época de Jesus, que era uma doença para a morte, amigo. Na verdade, até hoje, né? É uma doença que poucas pessoas conseguem se recuperar da doença da lepra. Então Jesus deixa claro naquela época que os discípulos de João podem ir até João e falar assim, os leprosos, uma doença tão difícil, uma doença que na época não tinha cura, uma doença que se você pegasse lepra, você era levado para uma montanha, para uma caverna, e você ficava ali no Vale dos Leprosos. Existia um Vale dos Leprosos, um local onde só leproso ficava. E você ficava lá esperando o quê? A morte. Pessoas levavam alimento, levavam comida para os leprosos, mas ficavam lá esperando a morte, porque não tinha cura. Mas com Jesus, amigo, teve cura. E Jesus disse, vá lá e fala para João, viu? Que os leprosos estão sendo limpos ou curados. E Jesus continua assim, e os surdos? Os surdos. O surdo é o quê? É uma pessoa que não ouve, ok? Jesus fala, os surdos estão ouvindo. Os surdos ouvem. Então Jesus fala, também está tendo milagre dos que não ouvem, estão ouvindo. E aí vem mais um milagre. Jesus fala assim, os mortos são ressuscitados. Olha, fala para João, vocês dois, hein? Falem para João que os mortos estão sendo ressuscitados. Exato. Essa experiência eu nunca tive na minha vida, de ver um morto ressuscitar. Nunca tive. Você já teve essa experiência? Você conhece alguém que já viu isso? Sim ou não? Deixa aí para mim nos comentários, tá bom? E o versículo finaliza assim, e os pobres é anunciado o evangelho. Para muita gente, essa frasezinha, e os pobres é anunciado o evangelho, é algo bobo, é algo simples, é algo que não tem muita importância. Mas, irmão, de todos os outros milagres, para mim, esse aqui é o milagre mais importante. É o maior milagre. Por quê? Para você que não sabe, os religiosos da época de Jesus, os pobres não eram permitidos entrarem nas sinagogas ou no templo. Se você não tivesse condições de sacrificar algo antes de entrar no templo, você não tem dinheiro. Por exemplo, uma pessoa pobre, como é que ela ia ter dinheiro para comprar um pombo, um cabrito, um animal para sacrificar pedindo perdão a Deus antes de entrar no templo? Você sabia que quando tinha as reuniões dentro das sinagogas e principalmente do templo, as pessoas tinham que sacrificar um animal pedindo perdão para Deus antes de entrarem no templo? Não eram todas as reuniões que tinham essa obrigação, mas existiam reuniões no templo que sim, tinha que oferecer um sacrifício na porta do templo antes de entrar no templo para cultuar, né, no judaísmo, eles tinham que sacrificar antes. Então, você sendo pobre, como é que você vai ter condições de sacrificar só para ir para um culto? Então, é aí que vem a importância. O judaísmo não é e nunca foi para pobre. Me diz um judeu da religião dos judeus que é pobre. Me diz aí. Coloca para mim no comentário aqui. Você conhece algum judeu pobre? Pode ser que alguém que nasceu em Israel pode ser pobre, porque nem todo nascido em Israel é judeu, ok? Porque judaísmo é uma religião. Nem todo nascido em Israel é judeu. Assim como nem todo brasileiro nascido no Brasil é cristão ou é espírita. Não. Religião é uma coisa. Nascimento, né, o país de nascimento é diferente. Então aqui, irmãos, o judaísmo até hoje não existe pobre no judaísmo. E os pobres que nasciam em Israel não tinham
autorização para aprenderem sobre o judaísmo nos templos e nas sinagogas, porque eles eram pobres. Como que um pobre vai sacrificar, comprar um pombo para sacrificar, sendo que ele é pobre? Então, o evangelho, Jesus focou muito nos pobres. E também deixa eu te contar outra coisa. Você viu que Jesus, no versículo 5, que está na sua tela aí, falou de cegos, falou de coxo, falou de leproso, falou de surdo e falou de mortos. Com exceção dos mortos, que é óbvio que os mortos não frequentavam o templo dos judeus, certo? Porque estavam mortos, é óbvio, né? E também os mortos não eram velados no templo, eram velados nas suas casas, nas residências da família. Jamais um defunto, um morto, ultrapassaria os portões do templo ou as portas de uma sinagoga. Nunca. Mas se tem algo interessante nos cegos, nos coxos, nos leprosos e nos surdos. Essa classe de pessoas que no judaísmo são consideradas sujas, impuras, amaldiçoadas, não frequentavam o templo. Essas pessoas que tinham doenças, elas eram pessoas que eram consideradas pela religião como pessoas amaldiçoadas, que Deus amaldiçoou elas no nascimento ou no decorrer da vida. Então jamais um cego, um coxo, um leproso ou um surdo, eles seriam bem-vindos em uma sinagoga, ou vão simplificar, em uma igreja da época dos judeus. Eles não eram permitidos. E outra coisa que talvez você não saiba, nem mulheres eram permitidas de entrarem no templo. Nas sinagogas, que eram as igrejas regionais, igrejas setoriais daquela época, as mulheres tinham acesso a assistir ao culto, digamos assim, à reunião na sinagoga através de uma janela. Não janela aberta. Imagine uma cerca, sabe assim, cheia de arame, de tecido. Então as mulheres ficavam do lado de fora da sinagoga assistindo a reunião pela janela. Não era permitido da mulher, mesmo ela sendo sã, ela não tinha doença, mas ela não era permitida de entrar no templo. E nem doentes. Nenhum doente, fosse qualquer doença, não poderia entrar no templo, porque ele era considerado um amaldiçoado por Deus. Ou seja, nenhum desses casos que Jesus está falando, repito, de cegos, coxos, leprosos, surdos, óbvio, nem os mortos e muito menos os pobres eram ensinados sobre as leis e sobre o judaísmo. Não era permitido, eles não tinham acesso a isso. Já Jesus fala, avisa para João que os pobres estão sendo evangelizados, os pobres estão sendo atingidos pelo evangelho. Para eles agora existe a possibilidade de pedir perdão dos seus pecados através do evangelho. Vamos então ao próximo versículo. Versículo 6 diz assim: e bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Ok? Vamos lá. Jesus aqui está falando, bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Bem-aventurado significa abençoado, certo? Bem-aventurado é aquela pessoa que Jesus fala, olha, eu quero parabenizar, quero abençoar, né? É uma pessoa feliz, é uma pessoa que vai receber algo bom. Isso significa bem-aventurado, ok? E aí Jesus fala, é aquele que se não escandalizar em mim. Vamos lá, me diz aí, os religiosos da época de Jesus, eles se escandalizavam em Jesus? Sim ou não? O que é escandalizar, Diego? Escandalizar é quando você olha assim e fala, ah lá, olha, Jesus está curando no sábado. Olha só, Jesus, ele está almoçando, comendo, ele está jantando com os publicanos e com os pecadores.
Olha só, Jesus permitiu que essa mulher imunda, que essa mulher suja, que uma prostituta tocasse nele. Olha só, hoje é sábado e os discípulos de Jesus estão trabalhando, estão colhendo frutos para se alimentar. Olha que absurdo! Ou seja, escandalizar é quando você olha para alguém e fala: ah, olha só, o fulano é casado, mas o fulano tá conversando com a mulher na rua. Olha só, ciclana ali, ó, olha lá, ó, falou pra esposa, ou a fulana falou que iria na padaria comprar pão, mas olha lá, ó, ela tá entrando na rua, pro outro lado da rua, e tá indo na casa de alguém. O que será que ela tá fazendo, hein? Ou seja, é você provocar alguém, é você desmerecer alguém, é você cutucar alguém, é você menosprezar alguém. Escandalizar é isso. Então Jesus fala assim: bem-aventurado, ou seja, tá de parabéns aquele a qual não se escandalizar em mim. Ou seja, aqueles a qual não me provocarem, aqueles a qual não fiquem procurando defeitos em mim. Bem-aventurados são esses. Ou seja, Jesus está falando, bem-aventurados são esses que, no caso, os religiosos da época não estavam nesse pacote. Porque os religiosos ficavam procurando defeitos, procurando falhas, testando Jesus a todo momento. Então esse versículo 6 significa isso. Bem-aventurado, ou seja, abençoado é aquele que não fica me provocando, que não fica procurando falhas em mim. Quem está falando isso? Jesus. Ok? Então Jesus manda os discípulos de João dizer tudo isso para João. Vamos então ao versículo de número 7, que diz assim: E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Exato. Ok, então o versículo finaliza aí. Vamos lá. Os discípulos de João, né, chegaram até Jesus, perguntaram, Jesus deu o recado e mandou: olha, fala isso, isso, isso e isso para João. Fala lá o que vocês estão ouvindo, fala o que vocês estão vendo e também fala isso aqui que eu tô te falando, certo? Lá sobre surdo, cego, leprosos, os mortos estão ressuscitando e assim por diante. Então, quando Jesus finalizou o que os discípulos de João deveriam falar para João, finalizou, então os dois discípulos saíram de perto de Jesus e foram para até, digamos assim, cumprir a missão deles, né? Foi então contar para João o que Jesus falou. Aí o versículo continua. Começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. O que é turbas? Vamos ao dicionário. O dicionário diz que turbas é um conjunto de pessoas economicamente desfavorecidas, ok? Reunião de várias, né, pessoas ali desfavorecidas. Ou seja, turbas é pessoas, digamos assim, em outras palavras, simplificando, pessoas pobres. Lembra que Jesus, lá no versículo 5, falou que os pobres estavam sendo evangelizados. Então, turbas, ok? Turbas diz respeito a uma reunião de pessoas desfavorecidas. Que quer dizer o quê? Que no caso de Jesus aqui eram pessoas que não tinham a preferência, não tinham a intenção de serem, digamos assim, evangelizadas pela religião dos judeus, porque eram pessoas que não trariam benefício algum para a religião. Então essas turbas eram pessoas a qual a religião dos judeus não se preocupava, e Jesus estava pregando exatamente para quem? Para elas. Então Jesus começou a falar para essas pessoas desfavorecidas, falando a respeito de João. Exatamente, Jesus começou a falar
de João para elas. E Jesus perguntou aqui: que fostes ver no deserto? Jesus pergunta: o que vocês foram ver lá no deserto? Porque as turbas, ou a classe menos rica, a classe pobre da época de Jesus lá, não só de Israel, mas também de outros países, outras cidades, essas pessoas iam até o deserto para se encontrar com João Batista. Então Jesus pergunta: o que vocês foram fazer lá no deserto? O que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, Jesus aqui está falando assim, irmão, uma cana agitada pelo vento. Quando nós lemos na Bíblia a palavra cana, nós sempre trazemos para o que é cana no significado nosso hoje, ok? Cana é o quê? É como fosse um bambu, digamos assim, mas é um bambu que, se você tiver uma faca, você pode raspar aquela cana e você pode comer ela, não é? Conhecemos, por exemplo, cana-de-açúcar, onde você consegue... Uma das coisas que a cana-de-açúcar faz é o etanol para veículos, para carro. Fora, né, dezenas, milhares de produtos que são feitos com a cana-de-açúcar. Por exemplo, o açúcar branco, o açúcar mascavo, qualquer tipo de açúcar pode ser produzido através da cana, mas também pode ser produzido através de outros alimentos. O açúcar não é exclusivamente feito da cana, tem outros alimentos que podem produzir o açúcar também, mas a cana é uma delas. Mas essa cana que Jesus está falando aqui não é a cana de açúcar a qual nós conhecemos aqui. Cana é um pedaço de madeira, só isso. É um pedaço de madeira, é um tronco de uma árvore, é uma, digamos assim, como fosse um galho para nós hoje. Simplificando, cana seria um galho ou uma árvore fina, ok? Então imagine comigo um coqueiro, mas um coqueiro novo, um coqueiro que está nascendo ainda. Você já viu aquelas cenas de quando o coqueiro está ali numa região com muito vento? Muito vento. Então o vento bate no coqueiro, ele balança. Ele vai de um lado a outro. Ele balança de um lado. Dependendo da força do vento, esse coqueiro, ou até o bambu, né, também, ele vai quase até o chão e quando o vento para, ele volta de novo. Ou seja, ele agita. Então imagine que Jesus está falando de movimento. Jesus está vendo assim: vocês foram no deserto ver uma árvore, ver uma folha, ver ali um galho, ver uma planta balançando. Vocês foram ver um agito, vocês foram ver um movimento, vocês foram ver, digamos assim, nos dias de hoje, vocês foram no deserto ver um show, um evento, alguém fazendo, digamos assim, magia, alguém fazendo mágica, alguém falando bonito. Vocês foram ver um show, por exemplo. Eu moro em São Paulo, né? Para quem não sabe, certo? Aqui em São Paulo existe um estádio chamado, né, que é o estádio do Palmeiras, que é a Arena do Palmeiras, que é conhecida como o time de futebol, né, do Palmeiras. Então tem vários nomes, mas vamos simplificar. É o estádio de futebol do Palmeiras. Neste estádio de futebol, todo mês quase tem os maiores eventos do Brasil. Os maiores eventos do Brasil estão neste estádio de futebol, que é a Arena Multiuso do Palmeiras. Então imagine que, em vez de fazer um estádio de futebol, eles fazem um show, um evento, em um deserto. Então você vai até o deserto para assistir um show, um evento. Tem um motivo para você ir até lá assistir um show, assim como tem um motivo para você ir até um estádio de futebol para assistir a um evento, assistir ali a um show. Então Jesus fala: vocês foram lá para ver um show? Vocês foram lá para ver um evento? Vocês foram lá para ver mágica? Jesus pergunta primeiro: vocês foram no deserto fazer o quê? Ver o quê? Ver um show? Ver um evento? E aí Jesus continua no próximo versículo, que ele diz assim, ó: sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? O que se trajam
rica. Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então, além de Jesus perguntar o que eles foram fazer no deserto, se eles foram ver um evento, um show mágico, um Superman, Jesus perguntou isso e diz assim: sim, me diz aí, o que vocês foram ver lá? Um homem ricamente vestido? Jesus pergunta: vocês foram ver um homem com vestes ricas? Com vestes, digamos assim, extraordinárias? Vocês foram ver, por exemplo, podemos usar aí um homem ricamente vestido quando uma pessoa sai da sua casa para ir para um evento de moda. A pessoa sai da casa dela não para ver os modelos que vão estar lá, nas pessoas que vão estar lá. A pessoa sai da casa dela para ir ver as roupas que aquele estilista está lançando naquele ano. E tem muita gente que vai ver o desfile e já vai sair de lá comprando muita roupa, porque muita gente vai para lá para colocar nas suas lojas os lançamentos da grife. Então podemos dizer que Jesus está perguntando aqui: vocês foram ver um desfile de moda? Vocês foram ver um homem ricamente vestido? Porque um desfile de moda, para você que não sabe, são as roupas mais caras do ano. Existem vestidos de moda ou roupas de grife que valem 5, 10, 20, 100, 200, 1 milhão de reais, dependendo do que for feito. Às vezes, só porque um estilista X colocou o nome dele na roupa, a roupa já vale 100 mil reais. Então Jesus está perguntando: vocês foram ver um desfile de moda lá no deserto? E aí Jesus fala: os que se trajam ricamente, os que se vestem ricamente, os que estão com roupas pomposas, digamos assim, bonitas, caras, na época de Jesus, não estavam no deserto. Estavam nas casas dos reis. Exato, se você pesquisar, todo rei tinha as melhores roupas, as melhores grifes, os melhores tecidos, os melhores artesãos, digamos assim, ficavam morando ou vendiam as suas peças para os reis, que estavam onde? Nos palácios, e não no deserto. Então Jesus está perguntando: o que vocês foram ver no deserto? O versículo 8 finaliza assim. Vamos ao 9? Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo 9, diz assim: mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Vamos lá, vamos mastigar o versículo 9. Jesus então fez, todas as perguntas, e no 9 ele fala assim: mas, vírgula, então, vírgula, ou seja, para você que não sabe, vírgula é uma pausa que você tem que dar antes de falar a próxima palavra, certo? Então o versículo 9 diz: mas, então, que fostes ver? Jesus pergunta pela terceira vez: o que vocês foram ver no deserto? E ele diz: um profeta? Jesus pergunta, pela terceira vez o que eles foram ver. E ali Jesus fala: então, vocês foram ver um profeta lá no deserto? Jesus pergunta e já responde. De novo: sim, vírgula, vos digo eu, vírgula. Então, tem que pausar, ok? Então Jesus fala: sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Então Jesus ele pergunta: vocês foram ver um profeta? E depois Jesus afirma: sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Ou seja, este João Batista, ele é muito mais do que um profeta. Ele não é apenas um profeta. Profeta teve vários. Agora João, ele é mais do que profeta. Imagine, irmão, você. Vamos supor que o seu nome, não sei qual é o seu nome, é Maria, é André, é José, é Diego, é Douglas, é Raquel, é João, sei lá qual é o seu nome. Mas imagine o seu nome, vamos supor que o seu nome é Diego. E aí Jesus vira assim para pessoas, para o público que ele está ali pregando e fala assim:
O Diego. O Diego. O Diego é mais do que profeta. O Douglas. E Maria. A Maria é mais do que profeta. Ou no caso, né, de João, João é mais do que profeta. Profeta é uma coisa. Agora, João é outro nível. Aí você fala, Diego, mas como que João é tão profeta? Como assim? Mais do que profeta? E existe como você ser mais honrado do que ser profeta? Jesus disse que tem. E eu vou te provar nos próximos versículos. Vamos ao próximo. Vamos então ao versículo de número 10, que diz assim: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Exato, ok? Então Jesus fala, né? Olha, o João, é dele que está escrito. É dele que o profeta lá no Antigo Testamento disse. E o que o profeta disse? Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então Jesus está chamando João Batista de anjo. Irmão, profeta é um ser humano qualquer, a qual Deus escolheu para profetizar. Ou seja, Deus escolheu a pessoa vamos supor, Elias, para profetizar a vontade de Deus para o povo de Israel. Então ele foi escolhido. O Elias nasceu profeta? O Elias eu não vou conseguir te afirmar. Mas o que eu posso te afirmar é que nem todo profeta nasce profeta. Existem profetas que ele é, digamos assim, ele recebe a missão de profeta depois que um outro profeta morre. Exatamente. Vamos supor, Elias, né? Elias morre e na sequência Eliseu entra como profeta. Eliseu nasceu profeta? Não. Por quê? Quando Eliseu nasceu, quem era o profeta da vez, o profeta do momento, era Elias. E não poderia ter mais de um profeta ao mesmo tempo no povo de Israel. Em outros países poderia ter outros profetas, mas no povo de Israel, no país Israel, era um profeta por vez. Então Eliseu recebeu a missão de profeta depois que Elias morreu. Ou, né, no caso de Elias, que ele não morreu, que não acharam o corpo, mas ele foi com o corpo e tudo pro céu. Então quando Elias vai pro céu, ali então o ministério profético de Eliseu começa após Elias não estar mais no nosso plano terrestre. Ele foi para o mundo espiritual. Agora aqui na terra, quem é o profeta é Eliseu. Então, nem todo profeta que nasceu, já nasceu profeta. Ele pode ter herdado ou estimulado ou iniciado a sua missão depois de alguns anos, no momento que o profeta da vez morria. Entendeu? Então Jesus aqui, ele está falando que profeta, o João não era profeta. João era um anjo. Ô Diego, mas profeta não é anjo? Não, profeta é profeta, anjo é anjo. Espírito de profeta é uma coisa. Espírito humano, por exemplo, meu espírito e o seu é uma coisa. Anjo é outra. Ok? Você não era anjo antes digamos assim, de nascer aqui na Terra. Não, você era um espírito a qual, quando o seu nascimento foi anunciado, Deus colocou na mão, dentro do seu espírito, uma missão, ok? Mas lá no céu você não era um anjo, não existe essa do anjo tá lá cumprindo uma missão lá no céu, no mundo espiritual, e Deus vai e fala, ó, pega aquele anjo lá e joga ele pra terra lá, porque ele vai incorporar, digamos assim. Ele vai encarnar em um corpo lá na terra. Espírito é uma coisa, anjo é outra coisa. Agora, João, sim, Jesus está afirmando que ele é um anjo com uma missão. Qual era a missão do anjo João?
A missão do anjo João era: ele vai preparar diante de ti o teu caminho. Vamos ler o versículo inteiro, tá? Da parte do eis que diante, tá? Então o versículo 10 diz assim, ó: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que é João, que preparará diante de ti o teu caminho. Então aqui, irmão, esse versículo, imagine assim, que esse versículo foi dito pelo profeta para nós aqui na terra, certo? Na época de Jesus lá, né? Antes, né? De Jesus até mesmo no Antigo Testamento. E o que estava sendo profetizado era para Jesus. Entendeu ou não? Porque se você ver o final do versículo 10, diz que preparará diante de ti o teu caminho. Então imagine assim, como é que a profecia iria ser para o povo, sendo que o povo, como assim um anjo vai vir preparar o caminho para o povo? Não, sabemos que João ele foi encarregado em preparar o caminho para o nascimento de Jesus, para a missão de Jesus. Sabemos que João Batista é um pouco mais velho do que Jesus, ok? Então João nasce primeiro e João começa o ministério dele primeiro que Jesus. Então ele prepara o caminho. Qual foi a preparação do caminho? O que João fez para preparar o caminho para Jesus? Ele estimulou o povo. Você já deve ter lido que João ele falava para o povo: eu batizo vocês com água, mas quem está vindo aí batiza vocês com fogo. Quem está vindo aí vai curar. Quem está vindo aí é mais poderoso que eu. Quem está vindo aí, eu não tenho, digamos assim, a moral, o poder de amarrar nem as sandálias dele. Ou seja, João está falando assim: eu não tenho moral nem para ser discípulo desse que está vindo aí. Eu não tenho poder nem para ser discípulo, nem para ser empregado desse que está vindo aí. João nunca disse qual seria o nome deste que viria mais poderoso que ele. Ok? Nunca disse. Então Jesus está deixando claro qual era a missão de João. Então João tinha a missão de preparar o caminho para Jesus cumprir o ministério dele. Vamos lá? Versículo de número 11 diz assim: em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Exato. Esse aqui é um versículo, né, que muita gente tem dúvidas. Muita gente fala: o quê? Como assim? Que conversa é essa? Jesus não tá me ajudando. Jesus tá me confundindo. Vamos lá que eu vou, digamos assim, revelar para você esse versículo, certo? Versículo 11 começa assim, ó: em verdade vos digo que, ou seja, em verdade, estou dizendo a verdade para vocês. Toda vez que você ver em verdade vos digo, quer dizer o quê? Eu estou dizendo a verdade para vocês. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Ou seja, Jesus fala assim: olha, todos os nascidos, todo mundo que nasceu de mulher, né, nasceu, ou seja, foi criança, esteve no útero de uma mulher, ninguém, digo de novo, ninguém foi maior do que João. E Jesus chama o nome, né, de João Batista. O que quer dizer o nome João Batista? Para você que não sabe, Batista vem do ministério, vem da missão que João tinha. João tinha a missão de introduzir no povo de Israel o perdão dos pecados através do batismo nas águas. Então João ficou, né, ali com esse sobrenome, digamos assim, Batista, por causa da missão dele. Não era porque a família do João tinha o sobrenome Batista. Naquela época não existia isso. Ok? João Batista ou João, ficou conhecido por causa do que ele fazia. Ele batizava pessoas no rio para o perdão do pecado deles. Então, quando Jesus diz João Batista, Jesus está dizendo o primeiro nome e está dizendo qual era a missão de João.
Ok? Então Jesus fala assim, olha, ninguém que nasceu de mulher é maior do que o João. Ou seja, ninguém que nasceu aqui no planeta Terra, aqui no nosso nível, digamos assim, né, aqui na Terra, nenhum terráqueo, digamos assim, é maior do que João. Ninguém é maior que ele. Ele é o maior do que todos. Aí o versículo continua, né? Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Vamos lá. Jesus fala assim, aqui na terra, João Batista é maior do que qualquer ser humano, do que qualquer homem, do que qualquer nascido de mulher. Exatamente. É o que Jesus está falando. Só que aí ele fala assim, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, João, ele era grande, poderoso, ele era, tipo assim, Jesus valorizou João aqui. Mas no reino dos céus, João não era gigantesco. João não era esse, digamos assim, esse bam todo. Por que não era? Porque João, ele cumpriu a missão dele, e sabemos que um pouco pra frente, João vai morrer, vai ser decepado. A cabeça dele vai ser arrancada, e ele vai morrer, ou seja, vai cumprir a missão dele. Então, quando você cumpre a sua missão, o que Jesus está falando, o que menor no reino é o que? É a pessoa que se entrega para cumprir a sua missão aqui na terra. Você vai cumprir a sua missão e no reino dos céus você vai ser chamado de menor, ou seja, o mais simples. Você vai se entregar para ser empregado. Você vai se entregar para ser funcionário. Você vai se entregar para ser discípulo. Você vai se entregar para ser, digamos assim, um entregador de recados. Para você que não sabe, irmão, um profeta, ele era nada mais, nada menos do que um entregador de recados. Ele seria mais ou menos um Correios nos dias de hoje. Exatamente. O cara vai lá, ele tem a missão de entregar uma encomenda. Então Deus vai lá e fala assim, ô profeta, profetiza aí. Ele vai entregar a encomenda, vai entregar o que Deus está mandando. Então, quando você é profeta aqui, é homem de Deus aqui, quando você está cumprindo a sua missão, no reino dos céus, você é nada mais, nada menos do que um empregado. Que para você cumprir a sua missão, você tem que entregar tudo o que Deus mandar você entregar. Entendeu? Então, no reino dos céus, você e João Batista, vocês são iguais. Ou até, né, Jesus diz que você é maior do que João Batista no reino dos céus. Já aqui, ninguém é maior do que João Batista. Não sei te dizer se Jesus está incluindo ele, certo? Porque se você for pegar o pé da letra, até Jesus está se colocando menor que João. Ok? Porque Jesus também foi nascido de mulher, ok? Ele nasceu da barriga de Maria, então ele foi nascido de mulher. Então Jesus está se colocando como menor que João Batista até mesmo. Ok? É o que o texto, você pegando ao pé da letra, quer dizer. Ok? Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários a sua crítica, seu elogio, o que você quiser, sua opinião, deixa aí nos comentários do nosso vídeo, tá bom? Vamos ao próximo versículo? Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 12, diz assim: E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vamos lá. A primeira parte do versículo diz: e desde os dias de João Batista até agora, certo? Ou seja, desde o nascimento de João Batista até hoje, até aquele momento, Jesus está falando, se faz violência ao reino dos céus. Ou seja, o que é violência ao reino dos céus? Vamos lá. Não é que alguém está jogando bomba no céu, alguém está jogando tiros, alguém está jogando alguma coisa que está ali sendo violento com o reino dos céus. Não. O que Jesus está falando é pela violência
que estava acontecendo com aqueles que queriam pregar o reino dos céus. Não se esqueça, não sei se você lembra, no capítulo 10, que nós estudamos, né, aqui no projeto Quero Conhecer Jesus, no capítulo 10, Jesus fala que os discípulos tinham que ir pregar e falar: é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus que Jesus está falando aqui são as pessoas que pregam o reino dos céus. Então Jesus está falando que João Batista, não se esqueça, ele está preso. E toda a carreira, toda a missão de João Batista, ele foi muito prejudicado, ele foi muito perseguido. Pessoas praticaram violência contra João Batista pelo que ele pregava. Os religiosos que estão perseguindo Jesus neste exato momento do capítulo 11, esses mesmos religiosos perseguiram João Batista. Não só os religiosos, mas até mesmo a esposa, né, do rei da época, assim por diante, também perseguiu João Batista. Então Jesus está falando: se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, pela força se apoderam do quê? Do reino dos céus. Certo? Então Jesus está falando que pessoas que deveriam pregar o evangelho estão deixando de pregar, estão deixando de ter a liberdade para pregar o reino dos céus, porque pessoas estão sendo violentas contra os pregadores, querendo calar essas pessoas, a qual isso acontece no tempo de João, no tempo de Jesus, e hoje, nos nossos tempos, também acontece. Vamos então ao próximo versículo? Vamos lá. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí, irmão, vem uma polêmica, né? Aí, nossa, isso aqui, eu vejo teólogos aí digamos assim, se rasgando, se matando, para desmerecer, digamos assim, este versículo. Tem teólogos aí, pastores, profetas, né, que se dizem hoje, apóstolos, pastores, bispos, pessoas aí, né, poderosas, digamos assim, que se tivessem a permissão, irmão, de pegar uma borracha e apagar esse versículo, eles fariam. Exatamente, eles fariam. Por quê? Esse versículo ele significa o seguinte: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista, certo? Então vamos lá. Porque todos os profetas, então você vai ver lá atrás, no Antigo Testamento, você vai ver várias profecias, você vai ver várias pessoas falando sobre acontecimentos do futuro. Então Jesus está falando que todos os profetas e todas as profecias profetizavam de João? Não. O que Jesus está dizendo é: todos os profetas e e a lei, né, profetizaram até João. Ou seja, toda a regra, toda a lei, todas as profecias, tudo que Deus falou vai até João. Porque já Jesus vai falar que João foi o último profeta. Ok? O último profeta. E no próximo versículo a gente vai ver algo, irmão, importante, muito importante sobre João. Mas antes, vamos aqui. Então vamos lá. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, certo? Então tudo até João se cumpriu. Todas as profecias até João se cumpriu. Todos os profetas, né? Todos os profetas até João. Depois de João, não teve mais profetas. Também Jesus fala sobre isso, né? Já vamos falar sobre. Então, até João, o João foi o último profeta. E a lei também revelou, a lei ensinou até João. É o que Jesus está falando. Ah, então, Diego, João, ele foi o último profeta? Sim. Então, João, até João, a lei, né, de profecias se cumpriu, segundo Jesus está falando? Sim. Ok?
Então, João foi o último profeta e João teve muitas leis, muitas regras que se cumpriram e profetizaram até João, se cumpriram até o final do ministério de João. Por quê? Depois que João morre, se inicia, na verdade, antes da morte, de João, se inicia uma nova maneira de se chegar até Deus, que era qual? Jesus Cristo. Mas vamos se aprofundar um pouco mais sobre esse tema nos próximos versículos. Mateus capítulo de número 11, versículo 14, diz assim: E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Meu irmão, vamos lá. Então Jesus fala no versículo 14 assim, se vocês querem dar crédito, querem valorizar, querem exaltar alguém, João é o cara que vocês têm que valorizar. João é o cara que vocês têm que engrandecer. João é o cara que vocês têm que exaltar. Sabe por quê? Este é o Elias que havia de vir. Para você que não sabe, até mesmo Jesus foi chamado de Elias algumas vezes pelos religiosos da época, que falavam assim: será que esse Jesus aí é o Elias que nós estávamos esperando? Será que esse Jesus aí é o Elias? Para você que não sabe, existia uma antiga profecia no Antigo Testamento que falava que Elias voltaria no mundo deles, na época de Jesus, certo? Jesus, na época de Jesus não. A profecia fala que Elias voltaria à vida. Elias voltaria e o Elias ele faria milagres. Elias traria novas pregações. Elias traria novas revelações. Ok? E Jesus fala, o Elias que vocês estavam esperando, religiosos, vocês aí, vocês estavam esperando o Elias. João Batista é o Elias que vocês estão esperando. Esse foi o discurso, foi a fala de Jesus. Vamos então ao versículo de número 15, que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Só isso, o versículo 15. Então Jesus está falando o quê, irmão? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, Jesus está falando assim: quem está ouvindo, vocês aqui estão ouvindo isso? Aproveita a situação, aproveita o privilégio, porque eu estou revelando para vocês que o maior profeta, o maior ser humano, a maior pessoa nascida de mulher, nasceu. E este homem se chama João Batista. Eu estou revelando para vocês que o Elias que vocês estão esperando é João Batista. Só que enquanto Jesus está falando isso, João está preso. E com poucos dias para frente, João perde a cabeça e João morre. Em outras palavras, João cumpre a sua missão. E quando você cumpre a sua missão, chegou a hora de você morrer. Vamos lá, porque estamos terminando, hein? Faltam apenas 4 versículos e já vamos encerrar o estudo de hoje. Vamos então ao versículo 16, que diz assim: mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Vamos lá. O versículo 15 finaliza, dá um ponto final na passagem, na explicação, na fala sobre João Batista, ok? Se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei sobre João, deixa aí nos comentários do estudo, tá? Certo? Nos comentários desse vídeo. Agora vamos partir para um outro assunto, que é mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Vamos lá. Jesus então começa a falar assim, mas a quem
a quem assemelharei essa geração. Ou seja, assemelharei significa comparei. Qual é a comparação que eu vou fazer a essa geração? Ou seja, Jesus, em outras palavras, está falando assim: eu vou comparar vocês, hein? A quem? A quem eu vou comparar vocês? Imagina ali que tinha uma turva, né? Uma turva. Turva ou turba? Deixa eu ver aqui, cadê? Turba, né? Então tem uma turba na frente de Jesus. Você lembra qual é o significado de turba? Sim ou não? Então coloca aí nos comentários qual é o significado de turba. Vamos ver se vocês estão atentos ao estudo de hoje, certo? Quem lembra aí qual é o significado de turba, coloca aí nos comentários o significado, certo? Vamos lá. Imagine que Jesus está na frente de uma turba. Jesus vira para a turba e fala assim: olha, deixa eu ver aqui, vou comparar vocês a quem, hein? A quem que eu vou comparar essa geração? A quem que eu vou comparar essas pessoas que estão aqui na minha frente? A quem vou comparar vocês? Jesus pergunta. E aí ele mesmo pergunta e já, né, responde. Semelhante, vocês, né, são semelhantes, ou seja, vocês são parecidos. Ou seja, vocês são parecidos, vamos usar essa palavra. Vocês são parecidos a meninos. Meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Ou seja, Jesus, ele compara a geração, a turba, as pessoas, o povo, a população, aquele povoado daquela época. Jesus está comparando eles a meninos que estão nas praças. Ou seja, quando você fala assim, tem gente na praça, quer dizer o que? Tá lá sem fazer nada. Tá lá, digamos assim, passando o tempo, tá brincando de alguma coisa, fazendo alguma coisa. E Jesus fala que esses meninos que estão assentados na praça estão clamando aos seus companheiros. Ou seja, estão falando, estão dizendo, estão perguntando, estão falando algo para os companheiros deles. Ou seja, para outras pessoas que também estão na mesma praça. Ok? O que esses meninos estão dizendo? Vamos descobrir no próximo versículo. Vamos então ao próximo versículo, versículo 17, que diz assim: e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Ô Diego, eu sempre tive dúvida desse versículo, não entendo nada desse versículo. Vamos ver aí se eu entendo o que você me explicando. Ok, irmão, vamos lá. Jesus então ele compara a geração atual, a geração que está na frente de Jesus, aquela população, ele compara aquela população a meninos. E esses meninos estão em uma praça, e eles estão clamando, falando para os companheiros, outros meninos que estão na mesma praça. Eles estão dizendo assim: poxa vida, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Ou seja, ali Jesus está falando que aquela geração está fazendo movimentos, está fazendo coisas, esperando que o povo reaja àquelas coisas que o povo está fazendo. Mas vocês, Jesus está falando assim, vocês dessa geração, vocês povo, vocês estão aí tocando flautas, ou seja, fazendo um movimento, estão agitando as pessoas, estão às vezes contando piada, estão brincando, estão vivendo a vida e as pessoas não estão se divertindo. Mas vocês também às vezes contam histórias, contam coisas tristes e as pessoas não estão chorando. Então Jesus está falando assim, irmão, né? O versículo 18 ele vai nos dar uma clareza maior. Mas vamos ao 17 antes. Jesus está falando assim: vocês aqui da terra, essa geração estão agitando coisas e o povo não está participando. O povo não está gostando. Por exemplo, vamos supor que nos dias de hoje você grava um filme. Você grava um filme, você grava uma música, você lança um show a qual ninguém vai no show.
Você lança um filme no cinema, ninguém vai ver o seu filme no cinema. Você lança uma música no YouTube e ninguém foi ver a sua música. Aí você fala, poxa vida, eu lancei uma música para entreter vocês, para fazer vocês passar o tempo, né, digamos assim, e vocês não ajudaram, vocês não participaram. Ou seja, Jesus está falando, em outras palavras, de movimento vazio, movimento sem o Espírito Santo, movimento sem Jesus Cristo. Exato, o povo estava ali tentando fazer um entretenimento para o povo, e o povo não estava participando porque não estava rolando, não estava acontecendo. É a mesma coisa, sabe quando você ouve ou assiste, ou ali está numa igreja e tem um pregador, ele está pregando, mas você vê que ele está pregando, mas você não entendeu nada, você não sente nada, você sente que o cara está vazio, que o cara não revelou nada, você fala, nossa, você olha assim e fala, nossa, não tô entendendo. Não sei o que é, mas você não tá pregando aí, não tô entendendo nada, não tá prendendo a minha atenção, não tô gostando da pregação dele. Não tô gostando disso. Então o versículo 17 significa isso. É quando alguém faz algo e você não gosta. Você faz alguém faz algo e você não participa, porque não te agradou. O versículo 17 significa isso. Aí vem o versículo 18. Vamos a ele. Versículo de número 18. Diz assim: porquanto veio João, não comendo, nem bebendo, e dizem, tem demônio. Irmão, vamos voltar ao João. Faltou algo para a gente falar extraordinário sobre João. Jesus está falando que João ele não comia e João não bebia. O que Jesus está falando sobre João? Que João ele não comia o que o povo comia. Ele não bebia o que o povo bebia. A Bíblia diz que João ele se alimentava de quê, irmão? De mel silvestre. Não era isso? Só isso. João Batista ele se alimentava, ele bebia coisas a qual o povo da época não fazia, não participava. E aí Jesus está revelando que as pessoas olhavam para João e falavam, tem demônio. Porque, irmão, imagine alguém se alimentar de mel silvestre, só mel, mais nada. Exatamente, mais nada. A pessoa só come mel. Vai no mel, só come mel, passou a vida inteira comendo mel, porque a Bíblia diz. Ah, mas calma aí, porque a Bíblia fala isso. Mas, poxa vida, não é possível. Eu não consigo acreditar que João, ele só comia mel silvestre. E o gafanhoto, né? Exato, também tem o gafanhoto. Ou seja, imagine alguém viver uma vida inteira, certo? Passou ali da fase de criança, foi para adolescente, foi para jovem e foi ali para adulto, só comendo mel e gafanhoto. Imagine isso. Aí muitos teólogos falam, não, irmão, isso daí é uma metáfora da Bíblia, né? Isso daí é só algo que a Bíblia não falou tudo, né? Porque não tem como alguém sobreviver comendo só mel e gafanhoto. Os teólogos, pastores, alguns religiosos tentam provar ou convencer você que não foi bem assim. Mas, irmão, vai me desculpar, viu? Mas a Bíblia diz que João comeu gafanhoto e bebeu mel, certo? Ou seja, ele comeu e bebeu mel e gafanhoto. Só isso. É o que a Bíblia fala, que ele só comia isso. Aí vem Jesus e fala assim, João ele não comia e João ele não bebia. Ah, então calma aí, Diego. Então João não comia nada? Não, pelo amor de Deus. Jesus está falando pro povo e Jesus está falando assim, João ele não comia o que vocês comem, João ele não bebe o que vocês bebem. João ele não participa da mesma vida que vocês. E a Bíblia diz que João comia o quê?
comia e bebia mel silvestre e gafanhoto. Era só isso que João se alimentava. E ali então Jesus fala que o povo falava que João tinha demônio. Aí muita gente fala, mas não, irmão, não é bem assim, irmão. Vamos lá, eu tô aqui para pregar para você a Bíblia. A Bíblia. Eu tenho como provar que João comia outras coisas? Não. Mas ninguém sobrevive comendo só isso, irmão. Se Jesus, se Deus, né, vai lá e fala assim, olha, esse camaradinho aqui, ó, João, vai nascer e ele vai comer mel e vai comer gafanhoto. Só isso, para esse cara, já vai ser o suficiente. Se Deus falar, o Diego só vai comer pizza, digamos assim, o Diego só vai comer cuscuz a vida inteira, só cuscuz, mais nada. E o Diego não vai ter doença, o Diego não vai ter problema físico, não vai ter problema de saúde. Se Deus falar, você, amigão, vai comer só cuscuz, você vai comer só cuscuz e vai ter mais saúde do que aqueles que se alimentam de qualquer outra coisa. Então você pergunta e fala assim, Diego, então você quer me dizer que João Batista, você acredita que João só comeu e bebeu mel silvestre e gafanhoto? Sim. Se a Bíblia disse que ele comeu só isso, e Jesus confirma e afirma que João não comeu e não bebeu a comida do povo de Israel daquela época, irmão, se Jesus falou e a Bíblia também disse, desculpa aí, amigão, mas teologia que vá para os quintos dos infernos. Eu não tô nem aí pros teólogos, não tô nem aí pro religioso, não tô nem aí pro pastor. Se a Bíblia disse que é mel e é gafanhoto, e é só isso que o cara diz, e Jesus confirma isso, falando que ele não comia e não bebia a comida do povo de Israel, irmão, eu assino embaixo, e quem falar que não foi isso, tá errado. Entendeu? Se alguém falar que Jesus tá errado, irmão, vá você e a pessoa pros quintos dos infernos. Não tô nem aí. Jesus disse, o meu mestre disse, tá dito. Ele disse, tá dito. Tá confirmado pela Bíblia, eu assino embaixo. João comeu gafanhoto, bebeu mel e só. E ficou vivo, e a Bíblia não fala que ele tinha algum problema de saúde. Então eu acredito que ele não tinha problema de saúde. E ponto final. E o povo da época, né, o versículo 18 diz aí, ó, tem demônio, esse cara tá endemoniado, como é que alguém sobrevive só comendo isso? Irmão, se você pensa igual a eles, azar o seu. Pra mim, João é o maior profeta nascido de mulher, é o maior ser humano, né? Nascido de mulher, e ele é o cara, porque Jesus disse que ele era o cara. Acabou, certo? O que vão falar depois de Jesus, não tô nem aí, irmão. Jesus falou, tá dito. João Batista é o cara. Digamos assim, é o cara e ponto final. Se alguém disser, vou repetir, se alguém falar contra, irmão, vai entrar em um ouvido e vai sair no outro. Ah, Diego, mas eu não concordo. Azar o seu, irmão. Desculpa. Você tem a sua liberdade de dar a sua opinião. Mas eu respeito a sua opinião, mas você tá errado. Bíblia é Bíblia. Jesus é Jesus. A Bíblia disse, Jesus confirmou. Acabou o assunto. Vamos então ao versículo de número 19. Exato, o último versículo do estudo de hoje, ok? Vamos então ao último versículo que diz assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e um homem beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ok? Vamos lá, porque esse versículo também tem coisas secretas que eu vou te revelar o que está nesse versículo, ok? Vamos lá. Veio o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Para você que não sabe, Filho do Homem é a frase que Jesus usa para falar dele mesmo. Mas quando Jesus usava essa expressão Filho do Homem, nem todos
né, que estavam ali, nem mesmo os religiosos, entendiam de quem que ele estava falando. Em alguns casos, quando Jesus fala assim, e veio o Filho do Homem, ou o Filho do Homem veio para curar, por exemplo, o Filho do Homem veio para perdoar pecados, alguns religiosos da época ficavam com a pulga atrás da orelha, ficavam com um ponto de interrogação na cabeça deles. Eles olhavam assim e falavam, será que ele está falando dele mesmo? Quando Jesus diz assim, né, lá para os religiosos, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Alguns religiosos falam assim, quem é esse Filho do Homem? Será que ele está falando dele mesmo? Você vai ver várias referências, vários textos do livro de Mateus, a qual os, digamos assim, os religiosos da época olham um para o outro e falam, de quem que ele está falando? Quem é esse Filho do Homem? Quem é? Será que ele está falando dele mesmo? E Jesus colocava dúvida na cabeça dos religiosos e do povo também, certo? Mas, vamos lá, porque Jesus está falando dele mesmo. Jesus não poderia falar assim, veio o Filho de Deus. Jesus não poderia ainda falar que abertamente que ele era o Messias. Por quê? Quando Jesus revela isso, ele ali então é acusado de blasfêmia, e então começa o processo da crucificação. Então Jesus não poderia revelar ainda que ele era o Filho de Deus, o Messias. Ainda não. Ele meio que jogava meio que um verde para ir colher um imaduro, jogava meio que assim, olha, talvez eu sou o Filho de Deus, olha, talvez eu sou enviado, e deixava o povo ali na dúvida, certo? Então a palavra Filho do Homem significa que é Jesus, mas entre linhas ele falava isso para que o povo também ficasse com a pulguinha atrás da orelha, uma duvidazinha, certo? Então Jesus está falando dele mesmo, toda vez que você vê Filho do Homem, certo? Aí Jesus continua o versículo 19 e diz assim, comendo e bebendo. Ou seja, Jesus tá falando assim, João não comia e não bebia, e vocês falavam que ele tinha demônio. Aí vem eu aqui, bonitão, Jesus falando dele, né? Jesus aqui, ó, eu, Jesus, nasci, cheguei aqui comendo e bebendo com vocês, e vocês falam que eu sou um comilão e um beberrão. Então Jesus na primeira parte fala, eu nasci, veio eu, cheguei aqui comendo e bebendo, certo? A segunda parte do versículo diz, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, hein? Ó, tá aí, ó, esse camarada aí, esse Jesus aí, esse é um comilão, esse é um beberrão. Exato, João não comia e não bebia, e chamavam ele de endemoniado. E Jesus comia e bebia, chamavam ele de comilão e beberrão, certo? Então, irmão, aqui, até aqui, né, já vamos continuar. Aqui, Jesus está falando o quê? O povo, naquela época de Jesus, e hoje é a mesma coisa. Tem gente, irmão, que se você faz um estudo bíblico e disponibiliza de graça, tem gente que vai falar assim, se esse estudo bíblico fosse pago, eu pagaria e eu iria valorizar. Mas como é de graça, nada que é de graça presta. Tem gente, irmão, que se eu pego um estudo desse e faço ele pago, o povo ia e fala, lá, quer ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Recebeis de graça dai, foi o que Jesus falou. Então se eu cobro, gente vai reclamar. Se eu dou de graça, tem gente que não vai valorizar o estudo. Em outras palavras, Jesus está falando o quê? Você, povão aí, você dessa geração, vocês aí, turbas, né? Os turbas aí, ó, né? Que eu tô testando para ver se vocês estão, digamos assim, espertos aí no estudo, hein? Então Jesus vira pra eles e fala assim, ó, os turbas aí, vocês turbas, vocês não sabem o que vocês querem, cara. João não comia e não bebia, vocês falavam que ele era endemoniado. Eu como e bebo, vocês falam que eu sou comilão e beberrão. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês não querem saber de nada. Vocês só querem saber de reclamar. Vocês só querem falar besteira. Só querem ficar enrolando, só querem ficar arrumando desculpas. Será que hoje também acontece isso, irmão?
Quantos haters, né, na internet nós temos aí? Quantas reclamações você vai ver aí de pessoas só reclamando? O cara não faz nada pro reino dos céus, mas reclama de tudo ou reclama de todos que fazem alguma coisa. Então, Jesus, você é um reclamão? Você arruma defeito em tudo? Você talvez tá aí, ó, até agora comigo aqui, procurando um defeitozinho pra chegar nos comentários e colocar aí uma crítica. Você falou coisa que não deve. Você não sabe o que tá falando. Não tem problema, amigo. Se você tá vendo o estudo e acha assim, não, eu posso fazer melhor que ele, então faça. Faça, coloca o link aqui nesse estudo nosso, que eu vou fazer questão de lá ver o seu estudo. Exatamente, irmão. Eu não tenho concorrentes. Eu tenho parceiros. E tenho inimigos. Quem são meus parceiros? Pessoas que pregam o evangelho. E o foco é evangelizar, encher o céu de pessoas. Esses são meus parceiros. Os meus inimigos são os enviados pelo diabo para desviar pessoas de Jesus, ou seja, os anticristo. Você está desviando gente de Jesus? Você talvez é um anticristo e nem sabia disso. Vamos continuando. Jesus então diz assim: vocês falam ali que eu sou amigo de publicano, que eu sou amigo de pecadores, ou seja, vocês ficam aí só reclamando, blá blá blá, ele é amigo de publicano, ele é amigo de pecador. É a mesma coisa que acontece com muitas igrejas hoje, né? Quando você é da igreja, você sai daquela igreja e às vezes está frequentando outra igreja, tem gente que fala assim, ah lá, olha, fulano está frequentando a Assembleia de Deus, fulano está frequentando a Universal, misericórdia, fulano está frequentando a congregação, fulano está frequentando a Batista, e aí vai, né? Tá frequentando, ou seja, você é um julgador, né? Você é um apontador de dedo. Cuidado, amigo, cuidado, que Jesus disse que esse tipo de gente tem um lugar preparado exclusivo para vocês. Sabe onde é? Sabe ou não? Lá na onde o fogo é 24 horas. Lá onde você vai ficar queimando o dia todo e não vai parar nunca. Deve ser ruim, hein? Deve ser quentinho. Pare de julgar os outros. Para de apontar o dedo pros outros, rapaz. Tome cuidado, tome jeito na sua vida. Vamos lá para finalizar. Daí Jesus encerra o versículo dizendo o quê? Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Aí eu queria ver você explicando esse versículo. Pena que eu não tenho tempo, né? Para esperar você escrever o comentário e assim por diante. Mas vamos lá que eu vou te explicar ele. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Vamos lá. Jesus está dizendo o quê? O tempo vai justificar a sabedoria. O tempo, ou seja, mais para frente, vocês, os seus filhos, vão saber se eu sou comilão, se eu sou beberrão, se eu sou pecador ou o que eu sou. O futuro vai dizer se João era um endemoniado ou não. Por que daí você fala, Diego, mas você justifica o futuro? Jesus está falando do futuro? Sim. Jesus está falando assim, a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, o seu filho é o seu futuro. No futuro, os filhos daqueles que estavam julgando Jesus e julgando João olharam e ficaram sabendo, falando assim, nossa, e não era que João era um baita de um profeta? O maior profeta? Nossa, olha, e não é que Jesus era o maior, que Jesus era o Messias? Ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos vão reconhecer isso. É o que Jesus está falando. A sabedoria vai ser justificada pela geração futura. A geração futura vai saber de coisas que você, que é pai do seu filho, não vai saber. Vou te dar um exemplo aí para você entender. Quando eu nasci, mal nós tínhamos televisão em casa, certo? Mal tínhamos televisão em casa
né, daquelas pequenininha, né? A maioria do povo tinha, quando tinha, a pequenininha. Eu nasci em 1987, certo? A televisão pequenininha. Quem tinha televisão de 21 polegadas ou de 20 polegadas na época já era considerado acima da média, digamos assim. Você financiava uma televisão em 24 vezes, 48 vezes, né? E ali quem tivesse uma televisão de 29 polegadas, então, nossa! Oh, nossa, irmão! Uma TV de 29 polegadas, e irmão não, porque na época, né, tinha igreja que proibia, né? Mas ali, quando você tinha uma televisão grande, nossa! Aí hoje, meu filho, por exemplo, tem 8 anos. Ele já nasceu com uma televisão na mão dele. Quando eu nasci, nós tínhamos uma televisão para toda a família inteira. Quando nós não íamos na casa do vizinho para assistir alguma coisa, certo? Porque não tínhamos condições de ter uma TV. Agora, a geração que está vindo agora, de 8, 9, 10 anos de idade, 5 anos de idade, já nasce com o celular na mão, ou seja, uma tela na mão deles. Eles escolhem o que eles querem ver. Na nossa época, nós tínhamos que assistir o que as emissoras de TV queriam colocar. A opção que eu tinha era trocar de canal, mas assistir o que eles quisessem. Hoje, eu pauso, eu dou play, eu assisto um pouco, eu escolho o que eu quero ver e ponto final. Ou seja, evoluiu muito. Então, o que Jesus está falando é isso, da evolução. Então, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos da geração que viu Jesus, descobriu que Jesus era um grande profeta, era o Messias. E João era o maior cara daquela época, as palavras de Jesus. Entendeu? Então, o finalzinho do versículo significa isso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, eu agradeço neste momento pelo estudo de hoje. Agradeço, Pai amado, pelo ensinamento de hoje. Agradeço, Pai amado, por ter aberto nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, por ter nos revelado, Pai amado, assim como Jesus disse, que ele agradecia ao Pai por ter revelado essas coisas aos pequeninos e ter escondido elas dos sábios. Eu também venho agradecer ao Senhor por ter nos revelado todos esses textos, todos esses versículos, todas essas palavras, toda a composição, Pai amado, da mensagem de hoje, a qual nós estudamos, Mateus 11. João Batista envia 2 discípulos seus a Jesus. Pai, eu agradeço pelas revelações, agradeço pela pessoa que me ouviu e pelas pessoas que me ouvirão no decorrer dos anos, porque, Pai amado, essa palavra, ela não tem prazo de validade. Ela será lógica, será em dia, será revelação mesmo daqui 10, 20, 30, 40 mil anos, essa palavra ainda estará em vigor. Então eu agradeço ao Senhor pela experiência de hoje e pela palavra de hoje, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Espírito Santo que leve essa palavra aos 4 cantos do planeta, que venha fazer com que pessoas ouçam essa palavra através do áudio, outros assistam através do vídeo e até mesmo aqueles que receberão em texto essa mensagem de hoje, essa explicação de hoje, venha abençoar a cada um deles. E eu acredito e tenho fé que o Espírito Santo pode transformar o áudio de hoje, a mensagem de hoje, a pregação de hoje, o estudo de hoje em qualquer idioma. Foi gravado originalmente em português, mas eu acredito que pode ser transformado no idioma original de cada pessoa. O Senhor Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, fareis coisas maravilhosas. E estaremos sim fazendo isso. Tenho fé e acredito que pode acontecer. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Leve essa palavra aos 4 cantos do planeta. Eu estou aqui como semeador, lançando as sementes. E o Espírito Santo pode pegar cada semente e levar a cada pessoa, a cada ouvido, a cada irmão, a cada irmã. Não importa o idioma. Eu acredito, tenho fé,
que vai acontecer. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E também, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor, venha abençoar essa pessoa que deixou o like, essa pessoa que foi nos comentários e escreveu quero conhecer Jesus, essa pessoa que compartilhou o estudo de hoje com 10 pessoas. Venha abençoar essa pessoa. Não estou falando para abençoar só porque eu estou dizendo. Não, a sua palavra diz que bem-aventurados são aqueles que levam a palavra do Senhor para mais pessoas, para os próximos, aqueles que dividem o conhecimento. Então, Pai amado, se ele deixou um like, se ele deixou um comentário, se ela compartilhou, ela está sendo uma semeadora, ele está sendo um semeador e está nos ajudando a levar a palavra. E o Senhor disse que quem fizer isso será bem-aventurado e não perderá o seu galardão. O galardão está garantido para quem compartilha, para quem leva a sua palavra a outras pessoas. Então, Pai amado, venha abençoar a cada um que nos ajudou e fez isso. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente, que o estudo de hoje venha entrar na sua mente, que você queira aprender cada vez mais sobre Jesus. E eu quero avisar no começo, do estudo, eu dei os recados e hoje eu quero repetir aqui. Você que quiser fazer parte do grupo de pessoas que estão aprendendo a orar, a jejuar, a ler a palavra, pessoas que estão recebendo o Espírito Santo dentro das suas casas, exato, pessoas que receberam milagres, pessoas que deixaram a bebida, deixaram as drogas, e são pessoas que aprenderam a entrar no quarto e orar, a entrar no quarto e falar com o Espírito Santo, e pessoas receberam literalmente o Espírito Santo nas suas casas e estão vivendo uma vida tranquila, uma vida plena. Tem problemas? Tem, mas o Espírito Santo está com elas e isso tem feito muitas famílias 1000 vezes mais felizes. E eu quero convidar você também a fazer parte deste grupo no WhatsApp. É muito simples, vá agora na descrição deste vídeo, deste estudo, ok? E clica lá no link que tem lá o WhatsApp, exatamente, o WhatsApp do projeto Quero Conhecer Jesus. Clica nesse link e você vai ser direcionado para o aplicativo do WhatsApp. Ô Diego, eu tô numa plataforma que não dá para colocar link, como é que eu faço? É simples, vá no YouTube, pesquise Projeto Quero Conhecer Jesus e qualquer um dos nossos estudos que você encontrar lá, você vai achar na descrição o link do Projeto Quero Conhecer Jesus do WhatsApp. Ok? É só clicar lá. Para você que não deixou seu like ainda, irmão, deixe seu like. Para você que não comentou ainda, quero conhecer Jesus, escreva nos comentários, quero conhecer Jesus. Isso é muito importante para alcançarmos mais pessoas. Se você quiser conhecer outros estudos bíblicos do projeto Quero Conhecer Jesus, é só ir na descrição deste vídeo no YouTube e você vai encontrar o link de outros estudos bíblicos. Tá certo? Deus te abençoe, um grande dia, e para você que está no YouTube, apareceu na tela aí mais 2 vídeos. Clica aí e vem comigo para mais um estudo do projeto Quero Conhecer Jesus.